Olá, sejam muito bem-vindos à nossa aula, ao nosso vídeo. Vocês podem perceber uma diferença de várias formas que eu utilizo para estar ministrando as aulas. Às vezes são vídeos curtos, às vezes são vídeos longos. Então, eu nunca vivi uma pandemia antes, então eu não sei como se dava aula numa pandemia. Então é um momento de aprendizado tanto para os discentes quanto para os docentes, para a coordenação. Todo mundo está vivendo o mesmo momento e está adquirindo essas experiências. É um aprendizado porque não se tem a disciplina como ensinar no modo remoto durante uma pandemia. Mas nós estamos tentando melhorar da melhor forma possível, tentando sempre se adequar. Não está bom ainda, vou tentar fazer melhor, e é assim que a gente está fazendo. Sem mais delongas, vocês vão perceber que eu estou em um cantinho aqui, porque eu vou projetar aqui do lado o slide que eu preparei, o slide que foi preparado para vocês. Ele não vai aparecer como projeção, mas sim como imagem. Então, nós vamos seguir. Eu fiz uma revisão bastante, ao mesmo tempo que rápida, aprofundada, para que vocês tivessem um conhecimento sólido para que nós avançássemos. E hoje nós estamos justamente avançando. Nós vamos falar de campos escalares e campos vetoriais. E depois disso nós vamos ter uma sequência de assuntos um pouco mais complexos. Então eu preciso que vocês tenham atenção, vejam essa aula com calma. Tá tão simples e não prestar atenção, e depois você vai precisar desse conhecimento. Então vamos falar de campo. Campo na física é super importante. Você já deve ter ouvido falar inúmeras vezes a palavra campo. Mas o que ela significa? Primeiro eu preciso falar de grandeza física. E se você se recorda, grandeza física é tudo aquilo que pode ser medido. A minha mochila pode ser medida? Pode. Então, qual é a medida? Metro. Metro é uma grandeza física porque eu consigo medir. Profundidade é uma grandeza física? Porque eu consigo medir profundidade. Temperatura é uma grandeza física? Porque eu consigo medir a temperatura. Mas sentimento é uma grandeza física? Não, eu não consigo medir os sentimentos das pessoas. Logo, não é uma grandeza física. Não tem como medir um sentimento de alguém. Então, essas grandezas físicas, essas coisas que podem ser medidas, elas fazem parte de um conjunto de propriedades que são atreladas a elas valores. Elas podem ser de dois tipos, grandezas físicas, as grandezas escalares e as grandezas vetoriais. Eu já mostrei isso para vocês. Então, tanto as grandezas escalares quanto as grandezas vetoriais, elas estão dentro de um espaço, de uma região. Essa região, ela vai ser variável. Eu posso ter uma dimensão, duas dimensões ou até mesmo 3 dimensões, e nós já vimos isso. Então, o campo, quando ele está relacionando uma grandeza escalar, essa grandeza escalar, ela vai depender apenas das coordenadas desse ponto. Então eu vou ter uma distribuição ali de pontos, onde cada pontinho tem um valor. Como eu falei, um escalar é apenas um número. Então cada pontinho vai ser apenas uma representação numérica. Então a grandeza escalar, ela é um ponto. Eu posso fazer um campo escalar por meio de pontos. Posso, tanto em 2 dimensões, em 3 dimensões ou até mesmo unidimensional.
Mas eu tenho a grandeza vetorial. E com a grandeza vetorial é um pouquinho mais diferente. Em vez de eu ter apenas um ponto, além do ponto que está localizado nas coordenadas, tanto 1D, 2D quanto 3D, eu tenho atrelado a esse ponto uma coordenada ou várias coordenadas, dependendo do que você está tratando e dependendo de como esse problema requer a abordagem matemática. Então, eu tenho um número para cada ponto, além disso, eu tenho uma direção, um sentido, uma orientação para o campo vetorial. Então, esse valor, ele pode ser uma grandeza que depende do tempo, ou seja, à medida que o tempo está passando, essa grandeza está mudando. Isso é uma grandeza que depende do tempo. Ela depende do tempo porque agora em 1 segundo ela é uma, daqui a 2 segundos ela é outra. Então o valor dela, a orientação dela, a direção dela pode mudar e isso está relacionado a uma grandeza que depende do tempo. Então, quando essa grandeza depende do tempo, eu tenho aí um campo variável. E é justamente em cima desse campo variável que nós vamos tratar principalmente a nossa disciplina. Porque quando nós tratamos de derivada integral, e nós vamos tratar de derivada de integral em linha, de integral fechada, então quando nós tratamos de integral, é porque em algum momento nós tratamos de derivada. E quando nós tratamos de derivada, nós estamos falando aí de algo que depende do tempo, algo que está variando com o tempo. Então, se está variando com o tempo, eu preciso definir algo infinitesimalmente pequeno para que eu consiga integrar e entender o grande. Isso a gente vai explicar com mais calma no futuro, porque a gente já está ingressando para a área mais complexa. Sendo assim, o valor, voltando para o nosso assunto, o valor de um ponto de um ponto escalar, ou de um ponto vetorial que não se altera ao longo do tempo, ou seja, 1 segundo é 1, 2 segundos é 1, 3 segundos é 1. Então eu tenho uma constante, eu tenho algo que não se altera. Se não se altera no decorrer do tempo, então isso quer dizer que eu tenho um campo, ao contrário do campo que é variável, que é estável, eu tenho um campo estacionário. Por que eu tenho um campo estacionário? Porque ele está estável, ele não muda, ele permanece o mesmo ao longo do tempo. Pode passar um dia, 1 ano, 1000 anos, vai permanecer o mesmo. Então eu posso ter 2 tipos de campo, o campo variável e o campo estacionário, o campo que não muda, o campo que permanece o mesmo. Ok, seguindo adiante, eu tenho, vocês podem estar olhando aqui do lado, eu tenho uma represa. Essa represa, ela me mostra uma representação de um campo escalar. Por quê? Porque essa pressão, nós estamos tratando de uma variável que é a pressão. Essa pressão ela vai variar, só que ela vai variar com a altura. Então a pressão é uma variável que depende apenas da altura. Então se eu estiver lá na superfície, a pressão é uma. Se eu estiver lá no fundo da piscina, a pressão é outra. Então, tirando essa parte de constantes, eu tenho que a pressão ela é inteiramente dependente da altura. Então, essa altura ela vai me dar um campo escalar. Por quê? Porque eu não preciso dizer em que direção está indo a pressão.
ou em que direção está indo aquele ponto onde a pressão eu aferi. Eu não digo a pressão atmosférica está indo da direção norte para a direção sul. Faz sentido? Não faz sentido nenhum. É absolutamente impraticável essa fala. Então você diz que a pressão é tantos ATM, porque só um parêntese, a unidade de medida ela não vai plural, então é ATM, tá? Você pode ter 1 milhão de ATM, é ATM e pronto, não, a unidade não vai para o plural. Logo abaixo eu tenho um gráfico mostrando as 3 dimensões, X, Y e Z, e nesse gráfico eu tenho um campo escalar de temperatura. E você vai perceber que cada cor se refere a uma temperatura. Então, se eu tenho o amarelo ali, cada pontinho que pertence àquele amarelo tem a mesma intensidade de temperatura. Cada pontinho azul ali, eu tenho a mesma intensidade de temperatura. Agora, um ponto interessante é que eu tenho essa temperatura distribuída num plano, mas eu posso ter essa temperatura distribuída também em 3D, em 3 dimensões. E isso a gente trabalha muito, quem vai para laboratório, quem vai fazer pesquisa de TCC dentro de laboratório, precisa entender tanto as propriedades físicas quanto as propriedades matemáticas para estar mostrando gráfico e coordenadas e pontos e etc. Então isso é importante, sem dúvida alguma. Dando prosseguimento, eu quero mostrar 2 exemplos para vocês, ainda falando de escalar. Eu tenho a primeira figura que ela está mostrando vários pontos. Eu tenho X na horizontal e Y na vertical. E para cada ponto eu tenho um número relacionado. Então você pode escolher qualquer ponto ali que você pode relacionar a X e a Y. Então eu tenho ali um plano bidimensional cheio de pontos, atrelados a esses pontos, números, tá? A segunda representação é uma figura gráfica gerada em um modelo computacional, em que o importante que eu quero mostrar é justamente esse jogo de cores. Cada cor tem um valor. Então eu tenho um plano bidimensional e um plano tridimensional. Perceba que tem um relevo aí. Esse relevo é justamente as coordenadas no plano, no eixo Z, tá? Então, para eu posso estar relacionando aí a altura, posso estar dizendo que a variável é a altura, a variável é a temperatura, a variável, não importa a variável. O que eu quero que vocês entendam é que para cada númerozinho desse, eu não preciso dizer a direção e nem o sentido. Então, isso quer dizer o quê? Que se eu tenho um espaço S que depende de X e Y, é a mesma coisa que eu ter uma função qualquer que depende de X e Y. Eu espero que vocês lembrem o que é função dependente do tempo, função dependente do espaço, porque isso vai ser importante para a nossa disciplina e não tem como a gente voltar nesse assunto se você tem dificuldade. Então, dica, se você tem dificuldade em funções, revejam as funções. É meu plano fazer uma playlist só de matemática básica para ajudar os meus alunos, mas ainda não tive tempo pós-pandemia ou durante a pandemia para isso. Mas enfim, prosseguindo, nós vamos falar um pouquinho de campo vetorial.
E um campo vetorial, ele é definido em R ao quadrado. Esse R ao quadrado significa que ele está em duas dimensões. Então, eu chamei essas duas dimensões de M. M é uma função que depende de x e y. Por que depende de x e y? Porque depende tanto da horizontal quanto na vertical, poderia dizer assim. Então, eu posso chamar que a função, o f em função de m é igual a uma função que depende de x e y, que está dentro do parêntese. E eu posso ainda afirmar que esse f que depende de x e y é igual a uma função qualquer que depende de x e y, está na direção i vetor. Aí eu estou dividindo o vetor em componentes. E eu posso também dizer que o que eu chamei de Q, mas poderia chamar de qualquer coisa, depende de x e y na direção j vetor. Então percebam que eu pego um vetor, eu pego uma função, esse vetor ele está relacionado, está dependendo de x e de y. Então, se ele depende de x e de y, eu posso decompor esse vetor em coordenadas menores, que são os vetores unitários. Seguindo adiante, eu tenho o vetor sendo definido em R ao cubo. Esse R ao cubo significa que eu tenho, ao invés de duas dimensões, eu tenho agora três dimensões. E eu chamei essa função de n. A outra eu chamei de m, então essa eu vou chamar de n. Mas poderia chamar de qualquer coisa. Então, esse n, ele depende de x e depende de y. Então, eu posso dizer que essa função, esse f, em relação a n, ele é igual a um f que tem coordenadas x, y e z. Eu posso dizer, então, que as componentes desse vetor é p, poderia ser qualquer coisa, dependendo de x, y e z na direção i vetor, mais q, dependendo de x, y e z na direção j vetor, mais r, eu chamei assim, dependendo de x, y e z na direção k vetor. Então percebam que esses vetores eles podem ser decompostos dessa forma e você relaciona justamente as aulas anteriores. Então, esse conhecimento que nós vimos anteriormente, ele é fundamental para que você enxergue agora com muito mais propriedade, com muito mais nitidez do que nós estamos tratando. Então, nós temos funções e nós temos vetores, e essas funções elas podem ser vetores que dependem de propriedades físicas. Então, posso ter vetores dependendo da temperatura, posso ter vetores dependendo da velocidade, da aceleração, posso ter vetores dependendo da corrente elétrica, posso ter vetores, enfim, vetores faz parte da física. Então, nós já vamos falar de gradiente divergente e rotacional. E esse já já está totalmente dentro da nossa ementa. Mas antes disso eu quero mostrar algumas coisas para vocês, ilustrar, por exemplo, o campo vetorial. O campo vetorial ele pode ser em duas ou três dimensões. Em uma dimensão seria um fio, em duas dimensões seria uma folha, em três dimensões seria uma caixa. Mas vamos falar de duas e três dimensões. Por exemplo, se eu pegar um CD, o CD tem duas dimensões, x e y. Se eu pegar uma bola, eu tenho três dimensões. Percebam que a bola ela tem um volume. Todas as vezes que eu estou tratando de um volume, eu estou tratando de três dimensões. Essa é um detalhe muito interessante,
né? Toda vez que você está tratando de um volume dentro da física, você está tratando de 3 dimensões. Você pode isolar e calcular separadamente sem problemas, mas essa é uma dica bastante interessante. Então, se eu tenho um CD, eu tenho 2 dimensões. Se eu tenho uma bola, eu tenho um volume, logo eu tenho 3 dimensões. Como diria meu sobrinho, essa é minha bola de sorriso, porque tem um sorriso na bola, não sei porquê. Então, um exemplo de campo vetorial em 2 dimensões é uma turbina. Uma turbina rotacionando ali, eu tenho vetores em 2 dimensões, em X e em Y. Em X e em Y, e variando, fazendo com que seja, com que haja essa rotação. Agora, como que eu tenho um campo em 3 dimensões? Um exemplo mais prático do que esse eu acho impossível, é o campo gravitacional terrestre. Nós temos vetores que têm várias orientações em direção ao centro da Terra, que é o ponto onde todos esses vetores se anulam. Sendo assim, essa propriedade de campo vetorial, ela é extremamente importante. Prosseguindo, eu tenho aqui um vetor V qualquer que tem coordenadas x e y. Toda vez que eu tiver V relacionado a x e y, isso quer dizer que eu tenho 2 dimensões. Então, eu posso dizer que o seno de x vezes y na direção i vetor, mais x mais y, entre parênteses, vezes j vetor, eu posso ter essa imagem que vocês estão vendo aqui do lado. Então, essa é a fórmula para que nós tenhamos esses vetores orientados dessa forma. Então, eu tenho um espaço bidimensional, 2D, e percebam que em alguns pontos eu tenho só um pontinho de fato, isso quer dizer que o vetor não tem orientação, então ele acabou sendo um escalar, sendo só um número, e enquanto que em outros pontos eu tenho vetores maiores, isso quer dizer que o número, a magnitude do vetor, que quer dizer número, que quer dizer o número exatamente do vetor, o normal, que a gente chama assim na física, é maior. Então, quanto maior o número do vetor, maior será a seta. Aí essa seta vai depender da orientação segundo x, y e z, que são as coordenadas. Mais duas imagens ilustrativas que eu quero mostrar para vocês, porque tem total relação com a física. Você deve estar acostumado com os boletins meteorológicos, na antiga Maju Coutinho apresentando perfeitamente bem, sem nenhum erro físico, os boletins meteorológicos. Então, além de mostrar um mapa de temperatura, então o mapa de temperatura que é mostrado na televisão é um mapa escalar. Cada pontinho tem um valor e cada pontinho está relacionado justamente a uma cor. Agora, quando o mapa mostra como estão os ventos e para onde estão indo os ventos, se tem rotação, se tem vórtice, se tem tempestade, que está relacionada justamente à direção dos ventos, então eu tenho aí já, deixo de ter um mapa escalar para ter um mapa vetorial, com cada corrente de ar tendo sua direção e tendo um processo ali de convecção global, mas que nós analisamos de forma específica, no caso, a nossa nação. Então, para cada estado e para estados que têm mais relevância, você mostra um dado específico. E cada corrente de ar que está indo nessa direção vai ter um vetor relacionado a ela e uma intensidade
você vai ter velocidade da corrente, você vai ter aceleração dessa corrente de ar junto com o vetor, dizendo para onde está indo essa corrente de ar. Eu acho que é isso que é o brilhante da física, é isso que é o maravilhoso, que é a interpretação disso tudo dentro da física. Por hoje, agradeço a atenção.